Olá, vestibulando. Eu sou a professora Sabrina Cesati e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro, a primeira obra aí indicada para o exame de qualificação da UERJ, que é importante destacar. Foi um livro escolhido pelo público, né? A UERJ faz consulta pública. Há bastantes vídeos pelo YouTube, há bastantes observações nas redes sociais de maneira geral sobre o enredo desse livro, então eu não vou me ater muito ao enredo, né? Mas se você quiser que eu comente a respeito do enredo, a minha percepção, etc., é só deixar um comentário aí, em algum momento eu vejo. No entanto, o que eu acho muito importante, enquanto professora, apontar a vocês, e enquanto estudante também, né, de linguagens, porque o professor está sempre estudando, compartilhar com vocês determinadas perspectivas linguísticas pelas quais a gente pode se guiar com base em editais anteriores, né, tendo em vista que a UERJ retorna ao modelo tradicional de vestibular com 2 exames de qualificação, exame discursivo e redação. Nesse sentido, há pontos em relação a linguagens baseados no edital que valem muito a pena a gente prestar uma atenção a mais. Como eu disse anteriormente, né, já citei aí o edital, vou colocar aqui na tela para você, se quiser fazer um print aí, tirar um print. Toda a análise que eu trago, não só aqui, mas lá no Instagram, enfim, as indicações, elas são baseadas no edital. Linguisticamente, a UERJ trabalha muito a nível semântico, a nível de sentido, conectores, nos últimos anos, pelo menos, né? Mas tem um detalhe. Aqui no edital, a UERJ colocou a questão da variação linguística. Então, até mesmo por isso, eu acho importante a gente dar uma analisada aqui no material que eu trouxe para vocês. Não só por isso, porque a questão da coloquialidade, que é o assunto que a gente vai tratar aqui, né? Deixa eu passar aqui. O tom coloquial desse livro, o tom de conversa, ele não se efetiva apenas, ele não se dá exclusivamente pelo uso de uma variante ou outra da língua, né? Porque a gente se comunica, a gente modula a nossa fala, a nossa escrita, de acordo com o contexto, de acordo de onde a gente vem, né? São diversos fatores que influenciam a nossa fala. Mas especificamente a gente não se pauta apenas nisso para investigar possíveis abordagens da UERJ de acordo com a construção desse livro, de acordo com a construção linguística desse livro, né? A gente precisa ter em vista o seguinte, estudante, o que interessa majoritariamente para uma prova de linguagens é a maneira que o autor se vale de recursos da linguagem para construir a mensagem que ele está passando. Por exemplo, o assunto funções da linguagem. Funções da linguagem, ele não está ali no edital, colocado, escrito, explícito. Porém, é impossível a gente fugir do assunto funções da linguagem para construir um texto. Então, nesse texto, invariavelmente, obrigatoriamente, a gente vai encontrar esse conteúdo, embora o R não diga ali que vai cobrar isso de você, né? Por exemplo, lá no vestibular de 2012, eu acho, a UERJ colocou questão sobre metalinguagem e não estava ali no edital que eles iriam te cobrar funções da linguagem, né? Mas o teor metalinguístico é uma característica da organização da linguagem. Então, a gente parte do princípio que funções da linguagem podem cair, né? As funções podem ser cobradas com base nessa análise de que estou me valendo da linguagem, ou seja, estou me valendo dos recursos que organizam essa linguagem. Beleza? Nossa, né? Fui longe agora. Vamos lá. Vamos voltar aqui.
O livro escolhido para as questões já foi divulgado há um tempo, ok? Se você já leu, você já com certeza reparou em características marcantes, né? E aqui a gente vai conversar sobre algumas características partindo dessa noção de tom coloquial muito presente no livro, ou seja, o que significa coloquial? É um adjetivo que vai se referir a algo relativo a colóquio, relativo ao discurso oral ou a um discurso espontâneo, informal, ok? Uma escrita que se aproxima, então, da fala. A fala não necessariamente é obrigatoriamente coloquial, tá? Porque a gente pode tentar guiar a fala, a gente pode tentar monitorar de acordo com a situação essa fala. No entanto, ali no livro é muito presente, é muito bem construída essa linguagem infantil que não reduz em nada, né? Porque quando se fala a respeito, é um livro infanto-juvenil, a classificação dele é essa. Já se pensa assim, então a linguagem ela vai ser mais amena, porque, né, é voltado para um público infantil, um público aí adolescente, nada disso. Nutrir esse pensamento é acreditar, é diminuir a capacidade literária de determinados autores, principalmente autores brasileiros, que produzem literatura infanto-juvenil num alto grau linguístico. Pensa, novamente, quando a gente está estudando o texto literário, a gente se volta para a língua, como esse autor trabalha a linguagem dentro desse texto. E dizer que um livro é infanto-juvenil só quer dizer que ele é pensado contextualmente, né, para atingir principalmente esse público. No entanto, ao se tratar aqui da obra cobrada pela UERJ, é só ler aí a primeira página que você vai constatar que é um livro altamente bem trabalhado a nível linguístico. Tendo dito isso sobre o tom coloquial, a gente parte para a análise de dois trechos que serviram aqui de ponto de partida para mim, ok? Na elaboração dessa mini aula. O Cláudio, que é o nosso narrador personagem, portanto temos um livro narrado em primeira pessoa, né? Eu não sei, ele diz lá no início do livro, a primeira coisa que ele diz é: eu não sei se eu já nasci desse jeito ou se eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor, mas quando eu olho para uma coisa eu me ligo logo é na cor. Isso está na página 10, dessa versão aqui, ó. Mas hoje teve uma hora que outro trecho, em outro momento, tá? Na página 11. Mas hoje teve uma hora que eu não estava a fim de olhar para a cara de ninguém. Então abri o álbum que ele tinha me dado, o pintor, só para poder ficar olhando para cada cor e mais nada. Olhei, olhei, taca a olhar, toca a olhar, olhei, olhei, toca a olhar, e de repente eu entendi direitinho o que ele tinha falado. Partindo desses dois trechos, a gente pode levantar as seguintes discussões. A coloquialidade, ela está trabalhando aqui esse nível informal, esse tom de fala, ele está trabalhando aqui já num primeiro momento. É um diário. O gênero narrativo aqui é um diário, é uma narrativa, se aproxima aí de uma novela, no entanto, como está subdividido em dias alternados da semana, a gente tem o gênero diário sendo trabalhado, e isso já traz uma informação importante para quê? Para a gente relacionar o gênero literário que está sendo trabalhado, a tipologia narrativa que está sendo trabalhada aí e a aproximação desse narrador personagem da gente, ok? Que é o leitor. Agora voltando, né, ao tom coloquial. Lendo aqui, ó. Ele é construído por uma linguagem simples, cheia de marcas de diálogo e ao mesmo tempo bastante poética. O trabalho com a linguagem e a formulação de uma linguagem simples jamais significa a perda
da poesia. Se fosse assim, por exemplo, a poesia modernista, ela teria muito a perder em relação à poeticidade. Por quê? Porque ali os autores eles estão rompendo com aquela coisa do parnasianismo, aquela fala rebuscada, e eles adotam uma linguagem mais próxima do leitor, uma linguagem mais simples. Isso não significa perda de poeticidade. Então, ó, temos uma linguagem simples, muito voltada ao diálogo, com muitas marcas linguísticas de diálogo, mas bastante poética. Isso pode ser trabalhado sob estes aspectos. Olha, como é que a gente analisa a força comunicativa e a sensibilidade dessa linguagem infantil? Ora, por meio do uso da palavra, né? Mas ao longo da sua leitura, o que que você é capaz de destacar aí enquanto marcas dessa sensibilidade que surge, que é construída por meio de uma linguagem simples, né? Isso também está muito ligado a uma noção de que esse narrador ele é uma criança aí nessa fase entre a infância e a adolescência. A gente não sabe se ele tem 10 ou se ele tem 11 anos, né? Ele está nesse limiar aí. É, então, como é que a sensibilidade desse garoto, ela se apresenta por meio dessa fala coloquial, por meio dessa escrita, desculpe-me, por meio dessa escrita coloquial, muito próxima de nós, leitores. Quais são as palavras e as expressões que criam esse tom, né? Isso vem por meio de repetições, isso vem por meio de questionamentos que a gente vai dizer, isso, ele está questionando isso porque ele é uma criança, né? Mas ao mesmo tempo, ele está questionando isso porque ele é uma criança e essa sensibilidade, ela é natural das crianças, até porque a gente que é adulto começa a perder um pouco disso se não se trabalha. Voltando aqui, ó, nós estamos analisando os aspectos que podem ser trabalhados pela UERJ. A relação entre essa linguagem e a complexidade dos sentimentos do narrador. A sensibilidade não significa que os sentimentos não sejam complexos e que os questionamentos sobre o que o Cláudio sente não o movimentem, né? Num sentido de se perguntar por quê. Até porque é uma característica marcante do livro esse questionamento dele sobre a morte do amigo, uma vez que não faz sentido para ele um sujeito que possui tanta sensibilidade no olhar, às vezes está voltado para a cor das coisas, voltado para as formas do mundo, não faz sentido para o Cláudio que um sujeito assim tire a própria vida. É algo antagônico para ele, né? Na perspectiva de uma criança. Isso sugere a abordagem de um assunto que é muito tabu, né? O luto, a morte num espaço dividido com criança, né? O narrador é uma criança e é ele que discute a morte com a gente, mas em nenhum momento isso se torna algo pesadíssimo, né? Digo pesadíssimo porque a morte para a gente acaba tendo um peso, né? O livro ser pautado nessa temática, na vivência do luto, tem um determinado peso, mas como a autora, na voz desse narrador, trouxe uma leveza a uma discussão que é considerada tabu na nossa sociedade. Além disso, a discussão sobre as questões mentais, né? O que levou esse sujeito a tirar a própria vida? Existe essa discussão ali no livro. Tudo isso está envolvido linguisticamente na relação entre essa linguagem que é simples, mas que expressa essa complexidade dos sentimentos desse narrador, que muitas vezes não entende realmente o que está acontecendo. Além disso, vestibulando, você pode considerar as noções de variação linguística, como eu já falei anteriormente, em contexto de informalidade, aí a gente parte para uma análise de situação, mas aqui no livro da Lígia Bojunga, a gente vai principalmente considerar, né, essa linguagem
informal, esse tom coloquial dentro aí de uma variação social, uma vez que é uma criança que está ali narrando os fatos, o fator idade interfere na maneira que esse indivíduo conta essa história e perceba, esse é um recurso fundamental para Lígia transmitir essa história com esse teor mais leve, em se tratando de um tema tabu, né? É exatamente por esse fator que a história ela se torna poética também, né? Ela se torna poética, ela se torna palatável, ela se torna sensível. Por quê? Porque é a construção narrativa a partir da perspectiva de uma criança. Olha como a literatura é uma coisa magnífica, né? Nossa, graças a Deus eu estudo isso. Como esse narrador personagem ele se vale de gírias, né, como ele se vale ali dessa linguagem simples, quais são os recursos linguísticos de que ele se vale para construir essa ideia de sensibilidade, de acessibilidade. Muitas vezes existe uma certa interlocução, parece que ele está conversando diretamente com a gente. Tudo isso é uma construção com base na linguagem, ok? Aí aqui eu deixo, né, um exercício para você. Tente identificar alguns desses pontos nos trechos anteriores. Se você tentar, você vai conseguir. Além disso, né, os porquês. O livro se fecha de uma maneira inconclusiva. A gente que é adulto é levado a buscar respostas, mas no livro essas respostas não vêm. Respostas pelas quais o Cláudio lutou, né? Ele leva os estágios do luto muito a sério. Ele vive, ele leva isso para o sonho, ele vive essa angústia de se questionar a respeito dos motivos, ele vai atrás da Clarice para procurar saber, ele tenta achar pistas, ele escuta as conversas dos adultos, mas não tem uma resolução, não tem uma conclusão. O seu amigo tirou a vida por causa disso. E o livro é fechado justamente com uma espécie de aceitação dele em relação a essa falta de respostas. O que novamente nos volta a um universo infantil, né? Seja por essa questão dos porquês, seja por essa questão de como as crianças aceitam uma falta de explicação e como os adultos, como nós observamos isso. Se o narrador é uma criança, o fechamento desse livro tem um peso para esse narrador, tem um outro peso totalmente diferente para os adultos. E tem um outro peso totalmente diferente para os adultos que buscam resposta para tudo, ok? Aí, beleza, olha. Os porquês, coloquei assim: lidar com os próprios questionamentos e acolhê-los é uma forma de lidar com o luto, que passa por fases no livro, beleza? Além disso, há diversos pontos que eu destaco para que você preste atenção mesmo, né, aí nos seus estudos. Estou preparando um post, não sei se eu vou conseguir comentar para cá, mas pelo menos lá no Instagram estou preparando, das cores como expressão artística e sentimental, e isso está muito ligado a uma construção estilística que se vale das figuras de linguagem, relacionando as cores de maneira poética e se valendo de figura de linguagem para construir isso, né? Uma metáfora, uma antítese, mas tem as figuras de linguagem ali no edital, beleza? Além disso, e vestibulando, interpretação a partir dessas figuras de linguagem e da relação entre as palavras. Não tem jeito. Semântica aí é um dos pontos fortes da UERJ. Então tem que estar ali, olha. A palavra aqui, ela é polissêmica, ela quer dizer mais coisas. A UERJ está sempre um passo além. Fora isso, os gêneros literários em diálogo, ok? A poesia, a narrativa, a dramaticidade, como esse livro traz no seu enredo um diálogo narrativo com esses outros gêneros literários, né? Ali naquela apresentação teatral, na hora do sonho,
como a poeticidade, como a poesia também existe uma relação intergênero, ou seja, há uma intergenericidade literária. Os gêneros literários, eles conversam nessa obra. Como características da poesia aparecem nesse livro, né? Que recursos da poesia aparecem aí, quais os recursos do drama, né? Do teatro aparecem aí a momentos muito específicos, como, por exemplo, na anáfora, naquela figura de sintaxe, de repetição, a gente tem uma poeticidade muito visível, né? Uma comparação entre a narrativa e a poesia com base nessa anáfora, nessa figura de sintaxe. Além disso, no momento em que o Cláudio ele está sonhando e ele está dramatizando ali, né, uma cena, existe um diálogo entre a narrativa e o teatro, entre a narrativa e o drama. Então, como a UERJ trabalha muito aí o Chico Buarque numa perspectiva também dramática, né, já trabalhou, a gente tem aí o segundo EQ com obra do Chico Buarque de novo, e a gente novamente vai voltar a esse diálogo entre gêneros. É interessante que você preste atenção nisso. Espero que esse vídeo tenha sido útil e boa prova a todos.